Minha geração de radicais e revolucionários nunca encontrou nada para substituir as antigas virtudes do trabalho e da coragem, nem as antigas graças da cortesia e da educação. Na época da lei seca nos Estados Unidos, os contrabandistas de rum e os gangsters se tornaram heróis populares para um público cada vez mais insatisfeito com a proibição do álcool pelo governo. Reportagens de jornal, revistas pulp e mais tarde filmes glamorizaram e glorificaram o gangster armado e desafiaram o que muitos consideravam ser uma lei injusta. Muitos cidadãos sentiam como se uma liberdade tivesse sido tirada e que a máfia estava ali apenas para devolver essa liberdade perdida. Figuras do crime organizado já não estavam mais escondidas nas sombras, mas estavam se tornando cada vez mais parte das comunidades que serviam tão diligentemente. Pessoas como Arnold Rothstein e Al Capone eram muito respeitadas e admiradas em suas comunidades, e não apenas por causa de suas ameaças de violência. Os gangsters começaram, de certa forma, a retribuir. O enorme lucro trazido aos gangsters, graças à sua incorporação e à formação de um sindicato nacional do crime, fez com que, assim como em qualquer negócio legítimo, os gangsters logo desenvolvessem um lado filantrópico. Com uma das leis mais impopulares da história ainda em vigor, o crime organizado, os gangsters e os funcionários públicos corruptos se tornaram uma presença constante em cidades e vilarejos por todos os Estados Unidos. Em meio a um conjunto de valores e padrões sociais em constante mudança, como qualquer agente da lei poderia combater os perigosos subprodutos do comércio ilegal de bebidas alcoólicas, a violência, o mandonismo e a corrupção. Junte-se a nós em nossa análise contínua sobre gangues, gangsters e a máfia. Alfa é prejudicial à juventude. Pelo menos todo jovem, assim como os americanos, trataria isso da mesma forma que eu. Coloquem esses criminosos atrás das grades. É uma pena que ainda tenhamos que pagar para sustentá-los. A exterminação deles seria muito mais satisfatória. Esses ratos já estão correndo para se esconder. E é dever de todo cidadão cumpridor da lei ajudar a tirá-los do esconderijo e garantir que, quando forem pegos, sejam tratados pelo que realmente são, ratos. Alfred Capone, 25 anos morador da notória Fort Deuces, uma casa de má fama na Avenida South Wabash, 2222, vai comparecer hoje ao tribunal da South Clark Street para responder à acusação de agressão com um automóvel. No início desta manhã, seu automóvel colidiu com um táxi da cidade dirigido por Fred Krause, da Avenida Drake, 741, na esquina da North Wabash Avenue, com a East Randolph Street, ferindo o motorista. 3 homens e uma mulher com Capone fugiram antes da polícia chegar. Dizem que Capone dirigia em alta velocidade pela Randolph Street, sentido leste. O táxi estava estacionado na calçada. Após o acidente, Capone desceu e, empunhando um revólver, exibiu um distintivo de vice-xerife especial e ameaçou atirar em Krause. Patrick Bargle, da Avenida South Claremont, 6.510, motorista de um bonde que seguia para o sul, parou seu veículo e aconselhou Capone a guardar a arma no bolso, e então este o ameaçou também. Enquanto isso, a Polícia Central foi notificada e correu ao local, prendendo Capone. Krause foi atendido inicialmente por um médico da ambulância. Em 1922, o primeiro encontro de Al Capone com a lei e a imprensa em Chicago teve pouca relevância, exceto por uma matéria de agência de notícias que passou quase despercebida, na qual tanto seu primeiro quanto seu último nome foram impressos incorretamente.
Foi uma estreia pouco auspiciosa para o homem que em breve seria coroado o rei do crime de Chicago. Quando eu vendo bebida alcoólica, isso se chama contrabando. Quando meus clientes servem a bebida na Lakeshore Drive, isso se chama hospitalidade. A retórica, como a dita por Al Capone, encapsulava perfeitamente os pensamentos de muitos americanos em relação à lei seca. Agentes do Tesouro e da Lei Seca rotineiramente invadiam bares clandestinos e outros vendedores de bebidas alcoólicas ilegais, enquanto autoridades locais e a elite política e social frequentemente mantinham armários de bebidas bem abastecidos. Onde o trabalhador comum deveria ir para tomar umas? Al Capone veio para Chicago sob o comando do chefão Johnny Torreo, e Capone foi um dos suspeitos do assassinato de Big Jim Colosimo, que era o principal rival de Torreo nos esquemas ilícitos em Chicago. A morte dele deu início a uma guerra que resultou em Torreo e Capone assumindo o controle do império criminoso de Colosimo. Quando os homens basicamente compraram a eleição em Cícero, cidade próxima, o domínio deles sobre a região de Chicago foi consolidado. Nascido e criado no Brooklyn, Nova York, e crescendo em meio a gangues por toda a cidade, especialmente a notória gangue dos 5 pontos, Al ganhou o apelido de Scarface, depois de uma briga em uma boate onde ele trabalhava na porta. Após a mudança para Chicago, Capone e Torreo assumiram para si a organização criminosa de Chicago. Eles começaram com a posse e operação de bordéis, mas logo acabaram assumindo o controle de bares clandestinos, casas de jogos, bancas de apostas e, eventualmente, controlando o próprio transporte de bebidas alcoólicas para dentro e fora da cidade. Com o sucesso deles, vieram grandes quantias de dinheiro. Em determinado momento, estimava-se que Capone estava faturando $100 mil por semana. E à medida que sua organização se envolvia mais com a política local, Capone deixou de ser uma figura obscura do submundo e passou a fazer parte da comunidade. Ele gostava desse novo papel e usava seus ganhos ilícitos para fazer grandes doações para instituições de caridade. Ele abriu sopões para os pobres e desempregados. E com seu irmão, Ralph Capone, ele conseguiu pressionar a indústria local de laticínios a colocar datas de envase nas garrafas de leite para evitar que as crianças bebessem leite estragado. Capone observou que o leite era entregue diariamente na porta das pessoas e a margem de lucro era o dobro da do seu bebida alcoólica ilegal. Ele chegou a pensar em investir em uma empresa de laticínios, dizendo que estava no ramo errado. Essas oportunidades de foto permitiram que Capone moldasse sua imagem como uma espécie de Robin Hood, se apresentando como um bom cidadão enquanto explorava atividades ilícitas e impunha seus decretos com violência sangrenta. Disputas políticas mantiveram essas histórias fora dos jornais e longe da cabeça do público em geral. Para eles, tudo de que Capone era culpado era de dar ao povo o que eles queriam. Sou apenas um homem de negócios atendendo ao que o povo quer. Só satisfaço a demanda do público. Enquanto o império de Capone prosperava, as autoridades enfrentavam uma tarefa assustadora. Com os jornais, políticos e a polícia no bolso dos gangsters. E com uma lei em vigor que aparentemente era uma afronta à liberdade pessoal, como alguém poderia fazer cumprir e manter a lei seca de forma eficaz? Dúvidas passaram pela minha cabeça enquanto eu considerava a viabilidade de fazer cumprir uma lei que a maioria dos cidadãos honestos parecia não querer. Senti um calafrio de pressentimento pelos meus homens ao imaginar a reação violenta que provocaríamos no polvo criminoso pairando sobre Chicago, com seus tentáculos de terror se espalhando por toda a nação. Assumimos o que poderia ser uma missão suicida. Em 1927, com Al Capone comandando um império criminoso aparentemente imparável, um graduado da Universidade de Chicago chamado Elliot Ness assumiu um cargo no Tesouro dos Estados Unidos. Ele recebeu a missão de interromper as operações de Capone.
Com ênfase em suas cervejarias ilegais, que enviavam centenas de barris de cerveja por dia, enquanto seus caminhões de cerveja circulavam pelas ruas de Chicago tão abertamente quanto qualquer caminhão de leite. Nascido em Chicago, Ness estava plenamente ciente da corrupção existente entre os agentes da lei, desde o policial de bairro até sua própria agência. Ele pesquisou minuciosamente os registros de mais de 50 agentes do Tesouro e da Lei Seca, reduzindo esse número para 15 e depois para 11. A equipe de investigadores e combatentes do crime logo ficou conhecida como os Intocáveis. Eu marquei as qualidades gerais que eu desejava. Solteiro, não mais velho que 30 anos. Resistência mental e física para longas jornadas, coragem, habilidade com punhos, armas e técnicas especiais de investigação. Precisava de um especialista em telefonia que grampeasse uma linha com rapidez e precisão. Precisava de motoristas excelentes, já que nosso sucesso dependia da habilidade deles em seguir carros e caminhões da máfia, além de contar com rostos novos de outras divisões ainda desconhecidos pelos mafiosos de Chicago. Os homens foram chamados de Os Intocáveis por um jornal devido à sua incorruptibilidade. Os homens de Capone não podiam suborná-los. Mais importante ainda, os homens de Capone não conseguiam intimidá-los. Ness e seus intocáveis invadiram alambiques e cervejarias ilegais. E em 6 meses, Ness estimou que ele e seus homens haviam apreendido cervejarias no valor de mais de $1 milhão. Apesar da campanha incansável dos Intocáveis contra as operações de Capone e das ameaças de morte e tentativas de assassinato contra Ness e seus homens, pelo menos um amigo próximo de Ness foi morto pelos gangsters. Elliot Ness e seus homens tiveram pouca influência na queda das operações de Capone. Enquanto os Intocáveis trabalhavam incansavelmente em uma extensa operação de escutas telefônicas e em batidas em alambiques e clubes ilegais, tentando indiciar Capone por violações das leis da Lei Seca, Frank J. Wilson, um agente do Departamento do Tesouro, investigava as acusações de sonegação fiscal de Capone, que o governo dos Estados Unidos considerava mais provável de resultar em uma condenação do mafioso. As táticas logo ficaram evidentes para Capone, que ordenou um atentado contra Wilson, posteriormente cancelado por recomendação de seu antigo mentor, Johnny Torrell. E que, sem dúvida, estava tão preocupado com essas investigações, se não mais, do que com as ações de Elliot Ness e seus Intocáveis. As preocupações de Capone eram justificadas. Em 17 de outubro de 1931, ele foi considerado culpado de 5 acusações de evasão fiscal e de não apresentar declarações de imposto de renda. Ele foi condenado a 11 anos de prisão, sendo 5 deles na lendária prisão federal da ilha de Alcatraz. Elliot Ness, mais tarde, foi nomeado chefe de investigação do Departamento da Lei Seca em Chicago e depois no estado de Ohio. Com a revogação da Lei Seca, ele foi trabalhar no sul de Ohio, Kentucky e Tennessee, atuando como agente fiscal de bebidas alcoólicas nas Moonshine Mountains. Antes de voltar à guerra contra a máfia, em 1938, quando se mudou para Cleveland como diretor de segurança, encarregado de modernizar o corpo de bombeiros da cidade e limpar a polícia, corrupção, tendo como alvo gangsters notórios como Big Angelo Leonardo, Little Angelo Circa, Modalitz e Charles Palizzi. Uma guerra foi vencida, e a cidade do povo conquistador estava cheia de arcos triunfais e flores brancas, vermelhas e cor-de-rosa. Durante os longos dias de primavera, soldados retornavam marchando pela estrada principal ao som de tambores e do som alegre e ressonante dos metais. Comerciantes e balconistas interrompiam discussões e cálculos, aglomeravam-se nas janelas e olhavam com seriedade para os batalhões que passavam. Nunca houve tanto esplendor na grande cidade, pois a guerra vitoriosa trouxe abundância em seu rastro. Comerciantes do sul e oeste vieram em massa com suas famílias para aproveitar os banquetes e assistir às festas suntuosas preparadas.
e para comprar para suas mulheres peles para o próximo inverno e bolsas de malha dourada e chinelos de seda multicoloridos, prata, cetim rosa e tecido de ouro. A paz e a prosperidade iminente eram celebradas alegre e ruidosamente em hinos por escribas e poetas do povo conquistador, que cada vez mais esplendores vinham das províncias para beber o vinho da excitação. Os mercadores vendiam cada vez mais rápido seus bibelôs e chinelos, até que surgiu um grande clamor por mais desses itens, para que pudessem dar em troca o que lhes era exigido. Alguns deles ergueram as mãos desesperados, gritando: "Ai de mim, não tenho mais chinelos, e ai de mim, não tenho mais bibelôs. Que o céu me ajude, pois não sei o que farei." Nos parágrafos iniciais de seu conto Mayday, F. Scott Fitzgerald critica as atitudes de muitos americanos quando o país retornava da Primeira Guerra Mundial. O marketing em massa e a produção em massa levaram a uma nova visão materialista, onde o estilo substituiu o conteúdo. Tudo passava a ser produzido em massa, até mesmo o entretenimento. Música ao vivo podia ser ouvida em casa pelo rádio ou em cilindros e discos recém-lançados. O circuito itinerante do teatro de variedades sofreria um golpe com um novo meio, o cinema. Agora, o público podia ver comédias, dramas e aventuras ganhando vida em uma escala maior do que nunca. Os donos de teatros podiam exibir o filme quantas vezes quisessem e pessoas das maiores cidades até os menores vilarejos podiam ver as últimas modas, tendências e estilos de vida, que faziam o maior sucesso em Hollywood e em outros centros culturais do país e do mundo. Muitos se rebelaram contra a mudança social em direção à conformidade, celebrando qualquer coisa, a qualquer hora, e principalmente em um só lugar, o bar clandestino. Os melhores bares clandestinos tinham bandas itinerantes ou residentes. E diferente dos saloons antes da lei seca, as mulheres eram bem-vindas nos clubes. Toque uma vez no refrão. A Melindrosa, estrelando Olive Thomas, Variety, 21 de maio de 1920. Este é o tipo mais leve de entretenimento, mas ainda assim uma boa opção para o verão, embora qualquer cinema que não seja de primeira linha possa achar que falta um pouco de conteúdo dramático. Isso se deve à delicadeza com que Alan Crosland dirigiu Olive Thomas, que segue aqui sua trajetória rumo à fama no cinema. A fotografia e o trabalho de laboratório mantiveram o alto nível habitual dos filmes de Selznick. A história supera o padrão habitual da produtora. Frances Marion a escreveu e ela trata das aventuras de uma colegial. Criada rigidamente, ela se envolve em confusões inocentes quando surge a oportunidade. Alguns títulos eram engraçados no melhor sentido. Todos eram bem elaborados. Mais interessante do que qualquer um dos aspectos comerciais do filme é a própria senhorita Thomas. O apelo dela é sexual. O diretor dela, sensato, concordou com isso. A senhorita Thomas usa maquiagem pesada no primeiro rolo e seus vestidos são muito justos. Apesar de caprichosa, essa história ainda é um ótimo material para os públicos mais receptivos. Os anos 1920 foram marcados pela figura da Melindrosa. As jovens de saias curtas e cabelos curtos que deixaram de lado os costumes e normas vitorianas remanescentes em favor de um estilo de vida mais livre, divertido e liberal. A ideia de ter um namorado fixo havia desaparecido. As mulheres queriam se divertir com quem estivesse por perto. Não importa o quão bonita ou brilhante uma garota seja, a reputação de não ser frequentemente convidada para dançar torna sua posição em um baile desfavorável. Talvez os rapazes prefiram a companhia dela às garotas volúveis com quem dançam uma dúzia de vezes por noite, mas a juventude desta geração alimentada pelo jazz é temperamentalmente inquieta. A ideia de dançar mais de um foxtrot inteiro com a mesma garota é desagradável, para não dizer odiosa. Ao longo de várias danças e dos intervalos entre elas, ela pode ter certeza de que um rapaz, uma vez substituído, nunca mais voltará a pisar em seus pés desajeitados. Como todos os bares clandestinos eram ilegais, eles geralmente não impunham nenhuma regra de entrada, permitindo que as mulheres frequentassem os bares e clubes da época.
A lei seca também fez com que, às vezes, minorias como afro-americanos e asiático-americanos pudessem frequentar os bares clandestinos, bebendo e dançando ao lado dos outros frequentadores brancos. Foi uma década não só de progresso social, mas também de progresso tecnológico. Em 20 de maio de 1927, Charles Lindbergh foi o primeiro homem a cruzar com sucesso o Oceano Atlântico em um voo sem escalas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o ás da aviação cativou a imaginação do país. Agora, o sonho de voar parecia acessível ao homem comum. Após o voo de Charles Lindbergh, não podíamos falhar. É difícil expressar o impacto de Lindbergh nas pessoas. Nem o primeiro passeio na Lua chega perto. Os anos 20 eram uma época tão inocente e as pessoas ainda eram muito religiosas. Acredito que eles viam esse homem como enviado por Deus para isso. E isso mudou a aviação para sempre porque, de repente, os investidores de Wall Street estavam batendo nas portas procurando aviões para investir. A gente fazia de tudo para chamar a atenção deles, mas depois de Lindbergh, todo mundo quis voar e não havia aviões suficientes para todos. Nesse mesmo ano, a Ford encerrou a produção de um dos primeiros automóveis produzidos em massa, o modelo T. Nessa época, mais de 15 milhões desses carros já tinham sido vendidos, e a General Motors e a Chrysler Corporation tinham se tornado concorrentes de igual para igual no mercado automobilístico. O que antes era um luxo acessível apenas aos ricos e à elite social, o automóvel, logo se tornou parte da vida dos americanos. De fato, se o mundo parecia menor para os gangsters, graças à sua rede e ao Sindicato Nacional do Crime, esses avanços tecnológicos garantiram que o mundo também parecesse menor para o homem comum. Vou construir um carro para a grande multidão. Será grande para a família, mas pequeno o suficiente para que o indivíduo dirija e cuide. Ele será construído com os melhores materiais, pelos melhores homens que puderem ser contratados, seguindo os projetos mais simples que a engenharia moderna puder criar. Mas ele terá um preço tão baixo que nenhum homem com um bom salário deixará de poder possuir um e desfrutar com sua família das bênçãos de horas de prazer nos grandes espaços abertos de Deus. Enquanto muitos viam avanços como os automóveis de Henry Ford, como o cumprimento da promessa do sonho americano, muitos outros, como o reverendo Dr. Henry Van Dyke de Princeton, viam o surgimento da música jazz como uma ameaça a esse próprio modo de vida. Pelo que entendo, isso não é música de verdade. É apenas uma irritação dos nervos da audição, um estímulo sensual às paixões físicas. O problema não está na sincopação, pois isso é um recurso legítimo quando usado com moderação. Mas o jazz é uma cacofonia absoluta, uma combinação de sons desagradáveis e dissonâncias complicadas, uma feiura intencional e uma vulgaridade deliberada. Para alguns, isso representava a vida desviada e até degenerada daqueles que passavam suas noites em bares clandestinos, em clubes esfumaçados e sombrios, onde homens e mulheres de diferentes raças e crenças se reuniam para dançar e beber álcool. Em um artigo de Anne Shaw Faulkner, intitulado Does Jazz Put the Sin in Syncopation?, a autora escreve: Todos nós aprendemos que a música acalma até a alma selvagem, mas nunca paramos para considerar que um tipo completamente diferente de música pode despertar instintos selvagens. Ficamos satisfeitos em aceitar todos os tipos de música e admitir a música em todas as suas formas em nossos lares, simplesmente porque era música. É verdade que, frequentemente, o pai e a mãe preferiram alguma velha canção ou dança favorita, ou alguma área de ópera, ao último sucesso que chegou ao círculo familiar. Mas, afinal de contas, os jovens precisam se entreter e se divertir. E mesmo os pais à moda antiga não gostavam da música de dança da época. Eles achavam que isso realmente não poderia fazer mal porque era música.
Portanto, é um certo choque para muitos desses pais descobrir que a América está enfrentando uma situação muito séria em relação à sua música popular. Assistentes sociais nos dizem que nunca na história do nosso país houve condições tão imorais entre nossos jovens. E nas pesquisas feitas por muitas organizações a respeito dessas condições, a culpa é atribuída ao jazz e à sua influência nociva sobre os jovens de hoje. Nunca antes danças tão escandalosas foram permitidas tanto em salões de baile privados quanto públicos. E nunca foi usado para acompanhar a dança uma combinação tão estranha de tom e ritmo como a produzida pelas orquestras de dança de hoje. Certamente, se essa música for de alguma forma responsável pela situação e pelos atos imorais que podem ser atribuídos à influência dessas danças, o bar clandestino foi o primeiro lugar onde músicos de jazz, muitos deles afro-americanos, puderam tocar. Embora esse fato certamente não tenha ajudado a melhorar a reputação do jazz, outra novidade ajudou. Rádio. A radiodifusão em larga escala foi introduzida em 1922 e com ela, muitos estilos diferentes de música também foram apresentados. Concertos e apresentações em estúdio podiam ser transmitidos para casas em todo o país. E o público podia ouvir música jazz sem nunca precisar entrar em um bar clandestino. Enquanto nos subúrbios e áreas rurais, cantores brancos de jazz ainda eram os preferidos, se é que o jazz era transmitido, nas cidades, especialmente Nova York e Chicago, artistas como James P. Johnson e Louis Armstrong começaram a aparecer nas ondas do rádio e a entrar no cenário cultural dos anos 20 agitados. Embora possamos agradecer aos bares clandestinos e ao rádio pela proliferação da música jazz nos anos 20, os proprietários, operadores e fornecedores dos bares clandestinos frequentemente lidavam com o comércio de vícios de todos os tipos: jogos de azar, drogas e prostituição. Muito antes da lei seca e do crescimento do crime organizado impulsionado pelo comércio ilegal de bebidas alcoólicas, os gangsters já eram os exploradores da profissão mais antiga do mundo. O mal social existe desde o início da humanidade. Desde os registros mais antigos da história, há evidências de sua existência e do consequente e terrível comércio associado a ela. Desde a selvageria até a civilização moderna, as mulheres têm sido escravas da besta que habita o homem. Elas foram capturadas, vendidas por lucro e tiveram pouco a dizer. A Idade das Trevas está repleta de dados sobre essa fase triste e vergonhosa da vida. O início da era cristã, com seu ensinamento de pureza e castidade, introduziu um ascetismo extremo. Uma postura radical era necessária onde a civilização aparentemente estava obcecada por sexo. Bordéis, prostíbulos, casas de má fama eram alguns dos nomes usados para casas de reputação duvidosa. Frequentemente, mulheres, jogos de azar e bebidas alcoólicas podiam ser encontrados no mesmo lugar, tudo isso pertencente e operado por gangsters. Tudo isso praticamente ignorado pela polícia. A aplicação eficaz das leis contra o vício exige policiais honestos e eficientes. Enquanto casas de prostituição e prostitutas individuais forem obrigadas a pagar dinheiro por proteção e para não serem presas, a interferência policial é apenas uma questão de conveniência. É um fato bem conhecido, embora raramente possa ser comprovado legalmente, que policiais na maioria das grandes cidades lucraram com o vício. Donas de bordéis já relataram ter pago milhares de dólares à polícia pelo privilégio de abrir estabelecimentos e pela proteção contínua. Se os policiais não tinham coragem de pegar o dinheiro, contratavam um agente conhecedor do submundo. Essas quantias variavam de acordo com o número de moradoras na casa e os preços cobrados. A polícia sabia se a casa era uma casa de $1 ou de $10 e se tinha 10 ou 20 moradoras. Garotas que alugavam quartos e donas de casas de encontros, assim como as gerentes e ocupantes de apartamentos de má fama, afirmavam que a polícia cobrava diretamente delas.
Uma ex-capitã da polícia na cidade de Nova York confessou que os oficiais em seu distrito arrecadavam dinheiro de hotéis e casas de má fama e que ela havia dividido os lucros disso. Uma tenente da polícia, que pagou com a própria vida pelo assassinato de um jogador confesso, havia lucrado tanto com estabelecimentos de má fama quanto com casas de jogos, e realizava batidas sem outro propósito além de exigir esse tributo. Em uma audiência do Conselho Municipal de Chicago, em 1912, após o fechamento de 2 zonas de prostituição e a demissão de vários oficiais de polícia, a advogada da organização que processava os exploradores apresentou uma página de um livro-caixa mostrando que um pequeno estabelecimento desordeiro pagava $210,51 por semana para obter proteção policial. Ele estimou que a polícia arrecadaria mais de $2 milhões por ano dos estabelecimentos do distrito. Os primeiros exemplos de corrupção causados pelo crime organizado na América vieram das operações dos bordéis na zona de prostituição de qualquer cidade. Desde autoridades eleitas localmente até policiais de rua, representantes do governo trabalhavam lado a lado com gangsters para lucrar com a prostituição. Com um sistema em vigor para acalmar as preocupações do público e fazer parecer que a lei estava sendo cumprida. Isso muitas vezes acontecia às custas da mulher trabalhadora, como detalhado no livro de Maud Haddon, de 1915, A Escravidão da Prostituição. Mulheres que faziam programas nas ruas de Nova York me disseram abertamente que pagavam para poder andar em certas vias sem serem molestadas. Elas tinham que restringir sua atuação a distritos específicos que coincidiam com a área patrulhada pelo policial. Ao excederem esses limites, corriam risco de prisão. Uma garota que se rebelou contra o sistema me disse uma noite no tribunal noturno: "Eu paguei para andar na rua 34 e acho uma grande injustiça ter sido presa só porque, por acaso, andei na rua 35 esta noite." Embora muitas tenham contado histórias de suborno, poucas apresentaram provas para sustentar suas acusações. Certa noite, 2 garotas que admitiram ser prostitutas entraram em uma delegacia e denunciaram 2 detetives por exigirem dinheiro delas sob ameaça de prisão. Os policiais pediram uma quantia alta, mas aceitaram $3 após as mulheres insistirem que não tinham mais. As mulheres eram frequentemente forçadas à prostituição ou obrigadas de outras formas a permanecerem prostitutas por medo de represálias violentas impostas por seus cafetões e outros membros do submundo. O poder da gangue sobre as mulheres se evidencia quando seus líderes conseguem obrigá-las a obedecer. 2 jovens, Myrtle R. e Barbara H., depois de testemunharem contra 3 gangsters, ficaram tão intimidadas que retiraram todo o seu depoimento e voltaram a ficar sob o controle da gangue. Durante um tempo, elas estiveram ligadas à gangue e ganhavam dinheiro para eles com a prostituição. Doyle, que havia jurado vingança contra o líder da gangue Maiden por ter roubado Myrtle, foi baleado e morto em um bar no lado oeste da cidade de Nova York por 2 homens de Maiden. Na noite do assassinato, Bárbara estava sentada com um jovem marinheiro na mesa dos fundos do bar, ouviu os tiros e, quando saiu correndo do bar, viu Maiden do outro lado da rua, com o boné puxado sobre os olhos e as mãos nos bolsos do suéter. Depois, ela se encontrou com Myrtle e Maiden no restaurante, ponto de encontro da gangue. Myrtle foi com Maiden naquela noite a um apartamento na rua 30 Oeste, ouviu ele relatar como mandou seus homens matarem Doyle, e depois ouvir dos pistoleiros a versão do crime ao chefe. Inicialmente, Myrtle se recusou a contar a verdade, dizendo que seria morta se o fizesse. Antes do julgamento final, ela mudou de ideia. Mesmo sob ameaças e olhares dos gangsters, ela contou a verdade no banco das testemunhas. Quando o advogado do pistoleiro a interrogou severamente, ela explicou: "Voltei para a minha igreja e para a minha religião e decidi contar a verdade." A condenação e sentença dos 3 homens vieram em seguida. Os 2 pistoleiros foram condenados a 13 e 18 anos, e o chefe da quadrilha, depois Maiden, de 10 a 20 anos. Com a perda de seu líder, a gangue temia perder prestígio e poder. As 2 jovens recebiam ameaças frequentes de morte
e souberam que pistoleiros haviam sido pagos $150 para atirar nelas. Elas denunciaram ao promotor e foram expulsas da cidade. Logo, porém, a quadrilha tomou o controle delas, as retirou de casa e as obrigou a assinar declarações juramentadas, desmentindo o testemunho que levou os pistoleiros à prisão. Com a indignação moral causada pela prostituição institucionalizada, também vieram estatísticas alarmantes sobre os danos à saúde física e mental. No relatório Vício e Saúde, de 1921, o Dr. John Clarence Funk apresenta algumas estatísticas horripilantes da época. 33% de todas as prostitutas são consideradas débeis mentais. 90% de todas as infecções sifilíticas em homens são provenientes das prostitutas, sejam profissionais ou amadoras. 50% de todas as mulheres sifilíticas foram infectadas sem culpa. 70% das mulheres que procuraram o Hospital de Nova York para tratamento de doenças venéreas eram mulheres casadas respeitáveis infectadas por seus maridos. 85% das mulheres casadas que têm sífilis contraíram a doença de seus maridos. 15% de todas as primeiras internações no Hospital Estadual de Nova York para doentes mentais são atribuídas à sífilis. Apesar dos efeitos prejudiciais à saúde e à segurança, a prostituição continuou a florescer. Ela continuou sendo um ramo viável de muitas operações criminosas. Dizem que Al Capone não gostava desse ramo e tentou afastar a organização de Chicago dessa prática depois que assumiu o comando. Mas a receita dos bordéis não podia ser ignorada. Assim como dançar e beber, o sexo estava se tornando um dos passatempos favoritos dos americanos. Quando Shoeless Joe Jackson saiu da sala do grande júri, um garotinho agarrou sua manga e foi atrás dele. Diz que não é verdade, Joe, ele implorou. Diz que não é verdade. Sim, garoto, infelizmente é verdade, respondeu Jackson. Em setembro de 1920, um grande júri se reuniu em Chicago para investigar rumores de manipulação durante os jogos da World Series de 1919 entre o Chicago White Sox e o Cincinnati Reds. No dia 28 de setembro, 2 jogadores de Chicago, Shoeless Joe Jackson e Eddie Seacott, confessaram sua participação em manipular o jogo, amando e mediante pagamento de algumas figuras-chave do submundo do crime. Até então, os gangsters tinham afetado principalmente apenas as comunidades em que atuavam. Eu não tenho o dinheiro. Agora parecia que um golpe havia sido desferido contra o país inteiro de uma só vez. Os apostadores profissionais Joseph Sport Sullivan e Ave Attel organizaram para que vários jogadores titulares do White Sox recebessem propina, enquanto toda a operação era financiada por Arnold Rothstein. O glamour e o estilo da máfia americana foram atribuídos a Arnold Rothstein, e muitas de suas ideias e práticas ajudaram a moldar o Sindicato Nacional. Um escritor descreveu Arnold Rothstein como alguém que transformou o crime organizado de uma atividade de bandidos para uma operação administrada mais como uma grande corporação. O gangster italiano Lucky Luciano já trabalhou como capanga para Arnold Rothstein, e o chefão do crime frequentemente consultava o apostador em busca de conselhos, mesmo depois de ter chegado ao topo do submundo de Nova York. Arnold Rothstein aprendeu desde cedo que liderança e lealdades podiam ser compradas pelo preço certo. E as aparências podiam ser tudo. Filho de um rico empresário judeu imigrante e contraventor, Abraham Rothstein, Arnold nasceu em 17 de janeiro de 1882 na cidade de Nova York. Bem instruído e proficiente em matemática, Rothstein estava sendo preparado para assumir os negócios legítimos do pai, mas acabou se interessando mais pelas operações ilegítimas.
Ele largou a escola e, em 1910, já estava estabelecido como um jogador profissional, operando cassinos em Manhattan. E ele investiu em um hipódromo em Maryland, onde havia rumores de que ele manipulava muitas das corridas que vencia. Quando Arnold Rothstein completou 30 anos, sua vasta rede de informantes, conexões no submundo e inúmeras apostas vencedoras já o tinham tornado milionário. Com a chegada da lei seca, Arnold Rothstein aproveitou o comércio ilegal de bebidas alcoólicas, fornecendo navios, caminhões e homens para organizações criminosas, como aqueles comandados por Nucky Johnson em Atlantic City e Johnny Torrell em Chicago. Com a ajuda de Arnold Rothstein, o crime organizado ganhou uma respeitabilidade política junto com um estilo elegante. Arnold Rothstein parecia conseguir se livrar de qualquer problema com dinheiro. Mesmo quando seus colegas apostadores foram indiciados no escândalo dos Black Sox, Arnold Rothstein nunca foi acusado, como lamentou um advogado de Sullivan e Attel. Arnold Rothstein veio aqui para Chicago durante a investigação do grande júri e imediatamente procurou Alfred Austrian, o advogado do White Sox. Quanta bajulação e reverência deve ter acontecido quando Arnold, o justo, o apostador milionário, entrou no santuário de Alfred, o Grande. Pelo seu próprio testemunho, o Sr. Austrian admite ter conduzido o financista até o grande júri e trazido-o de volta sem ser indiciado. Por que Rothstein não foi indiciado? Porque Brown, Sullivan, Attel e Chase foram autorizados a escapar. Por que esses jogadores de beisebol mal pagos, esses apostadores de pequenas quantias de Des Moines e St. Louis, que talvez tenham apostado algumas moedas na World Series, foram trazidos aqui para serem os fantasmas neste caso? Perguntem aos poderosos do beisebol. Perguntem a Ben Johnson, que mexeu os pauzinhos neste caso. Perguntem a ele quem salvou Arnold Rothstein. Mas em novembro de 1928, a vida ilícita de Rothstein o alcançou quando ele foi mortalmente baleado por causa de uma dívida de jogo contraída no mês anterior. Rothstein participou de um jogo de pôquer que durou 3 dias e acabou devendo mais de $300 mil. Ele se recusou a pagar, alegando que o jogo havia sido manipulado. Rothstein foi baleado durante uma reunião de negócios no Park Central Hotel e morreu no dia seguinte. A polícia o pressionou antes de ele falecer para identificar seu assassino. Rothstein recusou. Um cara esperto até o fim, ele supostamente disse aos policiais: "Vocês cuidem do trabalho de vocês, que eu cuido do meu." Rothstein foi um jogador essencial no crescimento e desenvolvimento do crime organizado, elevando as atividades ilícitas do submundo para a alta sociedade. Ele entendeu que os princípios da política e do capitalismo, a exclusão, a ganância e a hipocrisia, podiam ser aplicados ao funcionamento da organização criminosa. Nosso sistema americano, seja chamado de americanismo ou capitalismo, oferece a todos uma grande oportunidade se soubermos aproveitá-la ao máximo. Com a lei seca chegando ao fim e figuras como Elliot Ness e seus intocáveis entrando no imaginário popular, o status de herói popular de muitos gangsters começou a ser questionado. Para muitos, parecia que a máfia estava se tornando tão elitista e hipócrita quanto os governos e corporações que eles tentam imitar ou controlar. As consequências das atividades ilegais dos gangsters começaram a se tornar reais e significativas, como na manipulação da World Series de 1919, melhor descrita por F. Scott Fitzgerald em O Grande Gatsby. A ideia me deixou atônito. Eu me lembrava que a World Series foi manipulada em 1919, mas, se pensasse nisso, veria apenas como algo que aconteceu, o fim de uma cadeia inevitável.
Nunca me ocorreu que um homem pudesse brincar com a fé de 50 milhões de pessoas e com a determinação de um ladrão arrombando um cofre. E com esse tipo de desilusão, viria um ato violento que ninguém poderia ignorar. Um massacre da máfia que marcou um ponto de virada na opinião pública em relação ao império dos gangsters e à ascensão da máfia. Obrigada por assistir. Para ajudar na produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E claro, não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.